Jane, por favor, a palavra é sua. Bom, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer ao Lopes a oportunidade de apresentar aqui na verdade é uma apresentação de um evento e uma apresentação de uma comunidade para uma comunidade aqui, que é a comunidade da reunião da Rede ANSP. Nós temos... Começa aqui? Não, estou brincando. A gente vai fazer agora, este ano, o Cinegrid Brasil 2. É o segundo Cinegrid. E o Cinegrid Brasil é uma parte, uma parcela aí do Cinegrid Workshop que acontece em San Diego, na Universidade da Califórnia de San Diego, no Cal-IT. E este evento acontece... Este evento acontece desde 2006 no Cal-IT. Agora o Cal-IT se chama Qualcomm Institute e é uma espécie de evento que veio do SIGGRAPH, que veio do iGrid e que usa o Glyph, né, que é a rede acadêmica. E há algum tempo, desde 2006, eu estou em contato com eles. Eu fui para a Universidade da Califórnia como professora convidada nessa época para o departamento de artes visuais, trabalhando com cinema. E lá eu vi pela primeira vez essa imagem que é o cinema 4K, que é um cinema que é essa imagem que aqui ela está, que ela era 4 vezes a imagem HD, que na época nós conhecíamos. E naquele momento, em 2006, eu achei essa imagem super impressionantemente grande para a qualidade de pixels, né, do tamanho de apresentação. E naquele momento eu estava vendo essa imagem e descobri que essa imagem estava sendo transmitida de Keio, era a entrega de um prêmio de literatura com o rei e sendo então transmitida real time, né, online, com essa qualidade de imagem. E a partir daquele momento eu achei isso muito interessante, achei que eu procurei conhecer melhor esse tipo de tecnologia, como é que funcionava essa transmissão, essa rede, e desde então eu comecei a participar dessa comunidade, que é a comunidade Cinegrid, e é uma comunidade que tem, é uma instituição sem fins lucrativos. Deixa eu ver se eu só estou voltando, que eu fui e voltei. Não. É uma instituição internacional sem fins lucrativos que ela é baseada ali na Califórnia e ela tem a ideia de construir uma comunidade interdisciplinar que está focada em desenvolvimento, em pesquisa, em uma rede colaborativa para produzir e preservar, trocar imagens de super alta definição em movimento, né, através de redes fotônicas. Então, é uma comunidade muito interessante, porque, como o Lopes acabou de comentar, eu venho do campo do cinema, então estou sempre ligado a esse universo, que é o universo das humanas e ao universo da cultura. E lá nesse encontro nós temos as pessoas de indústria, temos as pessoas ligadas à rede, temos as pessoas ligadas ao desenvolvimento tecnológico de equipamentos de cinema e temos também as pessoas que estão ligadas à linguagem de cinema. Então é realmente uma comunidade interdisciplinar, que é internacional, que tem hoje um workshop a cada fim de ano e neste momento então as pessoas que trabalham, por exemplo, há algum tempo com... só para vocês, eu deixei aqui para vocês terem uma ideia, esses aqui são os membros que fundaram o Cinegrid. Vocês verem que aqui são membros que estão ligados à indústria de desenvolvimento de tecnologia, de imagem e movimento, ao pessoal dos laboratórios, aos laboratórios de visualização, às universidades e o pessoal da rede, que são os outros membros. Aqui eu tenho um problema, que é o problema de... Vem para cá. Isso. E aqui são os membros que estão relacionados às redes
né, que faz parte da rede acadêmica e que então participam e fazem demonstrações nessa comunidade. Então lá a gente tem a oportunidade de conhecer o mais alto nível de produção de tecnologia de imagem e movimento, assim como temos provas de conceito, como temos provas de demonstração de novas linguagens tecnológicas que estão, de nova linguagem de cinema, que estão usando novas tecnologias e que estão aqui naquele momento sendo transmitidas. Estamos vendo a qualidade da imagem, a constituição de uma nova linguagem, por exemplo, o cinema interativo. Muitas vezes uma pessoa está, por exemplo, transmitindo alguma coisa de Los Angeles e a plateia está aplaudindo ou, de certa forma, está escolhendo um determinado tipo de narrativa que poderia conduzir aquela linguagem para um outro lugar na narrativa, e aquilo passa a ser uma espécie de demonstração para o futuro que se imagina do cinema, por exemplo. Temos também trabalhos de, por exemplo, de edição de som que acontece em Los Angeles com o filme que está sendo transmitido da República Tcheca, e nós em San Diego participando daquela edição de som que está acontecendo ali, com aquela imagem em super alta definição e com o som também em altíssima qualidade dentro daquele universo. Ali, olha, nós temos mais para cá. Nós temos uma conexão com o Cinegrid desde 2008. Em 2008 nós fizemos a primeira mostra de filmes em 4K no Brasil. Foi feita no FAIO, Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que acontece na Fiesp todos os anos, em julho. Em 2009 nós fizemos a transmissão de um primeiro filme 4K de 70 minutos para San Diego e para o Japão. Essa foi pela primeira vez, a gente teve a inauguração do link de 10 gigas e nós tivemos o apoio da Rede ANSP, tivemos o apoio da RNP, fizemos juntamente com o pessoal do LARC, da USP, e o pessoal da Universidade da Califórnia, que nos ajudou aí com equipamento e etc. Esse filme foi o primeiro filme transmitido em 4K da América Latina, do Hemisfério Sul, nessas condições nessas condições de definição e nessas condições de rede naquele momento. Em 2011, nós produzimos um filme que foi um filme 4K 3D, que em qualidade de imagem a gente já tem, em qualidade de dados a gente já tem aquilo que é o referente hoje à qualidade 8K, do que se fala muito hoje. Com a Copa do Mundo a gente está tendo aí a Rede Globo fazendo um upgrade diretamente do HD para o 8K, e aí agora nós vamos ter um evento de transmissão do 8K do Hotel Sofitel, quer dizer, a imagem vai ser transmitida para o Hotel Sofitel, dos jogos para alguns pontos específicos de acordo ali com o que a FIFA vai determinando. E nesse momento, então, nós fizemos esse filme, que é um filme em 3D, 4K, portanto tínhamos dobro de imagem, um filme de 15 minutos, transmitimos esse filme da Paraíba, do Rio de Janeiro para San Diego, e desenvolvemos também naquele momento, junto com a Universidade da Paraíba, no LAVID, um player chamado Fogo Player, que é capaz de transmitir essa imagem 4K através de componentes de baixo custo, para poder armazenar e transmitir e processar o filme. Ali nós temos uma matéria que saiu da revista, que é na revista da FAPESP. Aqui também uma matéria que saiu na revista da FAPESP. E aqui é o FAIO, que naquele momento a ideia era uma discussão sobre como é que se produzem 8 milhões de pixels, né, por frame naquele momento. Ali é um experimento mais novo que nós fizemos no ano passado, junto com o LAVID, que é um experimento de telemedicina, que nesse caso está falando de uma cirurgia odontológica que foi feita naquele momento, usando o Fogo Player e transmitido também do LAVID. Na verdade, aqui foi transmitido
foi transmitido da Universidade do Rio Grande do Norte, da UFRN, no laboratório da Petrobras, que existe na UFRN, para San Diego. E isso é uma aplicação bastante interessante que pode ser pensado num tipo de cinema que a gente chama de cinema expandido. Né? Uma das possibilidades de se pensar o cinema para fora da sala de cinema, que é uma coisa que tem acontecido com muita frequência. Se até mais ou menos os anos 80 nós tínhamos imagens de televisão, praticamente imagem de cinema, hoje nós temos inúmeros modos de exibição de imagem, né? Desde a aula, a sala de aula, aos outdoors e etc. Então temos uma forma de pensar o cinema como um cinema expandido e também de pensar a sala de cinema não apenas para cinema, mas a sala multiuso. Então essa sala, que era antigamente destinada a cinema, ela pode ser usada como uma espécie de sala multiuso para conferências, com propósitos educativos, com propósito de pesquisa e etc. Então, este experimento foi demonstrado lá em San Diego, agora em dezembro de 2013. Acho que eu estou voltando, né? Eu não sei se vou conseguir... Esse controle é para deixar qualquer um... Ele me disse que era Tabajara, eu disse que era tecnologia Santa Efigênia, né? Porque na verdade ele tem um indicativo ao contrário. Normalmente o de cima deveria seguir para frente, e é para trás que ele vai, né? Então dá um... Não dá para passar, só passar o filme, não precisa nem posições, só para mostrar o filme que está ali. Não, estava dentro daquele quadrinho. Isso, não deu? Não veio, tá. Esse aqui era Será que ele não copiou o filme? Não copiou. Eu posso colocar aqui, se você me der o pendrive. Bom, acho que é melhor não, senão vou ter que procurar lá dentro para piorar a situação. Demora mais tempo ainda. Esse aí, a gente tem no YouTube esse filme, que seria uma parte do que se chama Cinegrid, é o Cinegrid repositório, né? Cinegrid Exchange, que agora está guardando os filmes e que esses filmes têm essa qualidade de filmes 4K e acima. E aquele filme que está lá é um filme bastante interessante porque ele é um filme feito com microscópio e com uma câmera 4K, com o propósito de demonstração de biologia, de microbiologia. É muito interessante porque ele acabou virando um filme, porque o autor do filme, que é o Richard Weinberg, que é uma das pessoas ele é um dos membros do Cinegrid, desde a sua fundação, ele pegou esse material, que é um material didático, e fez um filme com ele, o que é um filme bastante interessante porque ele, como tem aqueles seres, os micro-organismos, a gente sempre fica olhando para aquilo que era o desenho do nosso livro de biologia de anos atrás, passa a ter uma vida própria, e não só ter uma vida própria, mas gigante, com detalhes que a gente nunca tinha tido a oportunidade de ver. Tá? Então esse filme se chama Micro-organismos, está no Cinegrid Exchange, e ele é das aplicações que a gente imagina que sejam das aplicações que a gente poderia ter no futuro. Esses projetos dos quais eu mencionei foram feitos pelo laboratório que o Lopes disse, chamado LabCine, né? É um laboratório de artes cinemáticas e visualização, que a gente desenvolve no Mackenzie. A gente pensa, partindo daquele slide anterior do filme que eu não consegui passar, a gente pensa que as artes cinemáticas, dentro dessa expansão, elas são muito apropriadas para as microimagens e para as macroimagens, né? Então, quando a gente pensa no avanço tecnológico de resolução e definição, a gente pensa em acima de 4K, 8K, e hoje possivelmente se fala até em 16K para a imagem em movimento, a imagem estática com muito mais qualidade ainda de resolução. A gente imagina que esse tipo de filme seja bastante apropriado para microbiologia e para observatórios, planetários, enfim, para telemedicina, que precisaria trabalhar com detalhes. Então a gente imagina que o laboratório poderá se especializar ao longo dos anos em um tipo
de visualização de imagem que requer essa qualidade de imagem de 8K e acima. Então, o laboratório, que se chama LabCine, trabalha junto com o LAVID e junto com o LARC na USP já há algum tempo. O LARC nós trabalhamos com ele por causa da arquitetura de redes. O LAVID trabalha com componentes computacionais e a gente faz aí uma série de produções que possam ser demonstradas em alguns eventos e que a gente consiga avançar nesse projeto. Aqui a gente então fez esse filme, junto com o filme a gente fez o Fogo Player através de um GT da RNP, um grupo de trabalho. Em 2012 houve uma integração de optoportais para trabalhar em 4K com o Sage, que é uma plataforma desenvolvida pelo EVL de Chicago, o Electronic Laboratory Visualization, e ali a gente trabalha então com essas imagens de super alta definição, com esse aplicativo que a gente pode ter uma espécie de colaboração para trabalhos de pesquisa e educação, são bem interessantes. A gente tem um optoportal desse no Mackenzie, tem um na USP, tem na UFPB e mais umas 6 ou 7 instituições trabalham com esses portais. Agora nós temos um projeto que está sendo financiado pelo MAC Pesquisa. MAC Pesquisa é uma agência financiadora do Mackenzie e esse projeto se chama Projeto Marte. A gente vai fazer um filme sobre a conexão Brasil-Marte, que é um filme cultural, mas ao mesmo tempo muito interessante sobre como a gente tem pessoas hoje trabalhando nas últimas explorações de Marte na NASA, e também como nós temos ao longo do século XX uma série de relações com o planeta Marte, que são relações inclusive culturais. Esse é um filme para ser feito em 4K e ele vai ser feito e transmitido até o fim do ano. Então o propósito é chegar do início ao fim no projeto com os alunos do laboratório e para poder todo mundo adquirir um know-how, conhecer um pouco como é que funciona a edição de filme com essa definição, como é que funciona a transmissão de filme com essa definição e etc. E aqui, olha, o último projeto que a gente tem é o making off dessa transmissão 8K, que é uma transmissão praticamente inédita. Nas Olimpíadas em Londres, houve uma transmissão com a BBC, uma transmissão em 8K, que a gente tem ali, a gente conseguiu ver algumas imagens, né? E agora no Brasil, o plano é um plano de 3 pontos da NHK, para a transmissão de alguns 3 ou 4 jogos da Copa do Mundo, principalmente os jogos em que o Japão está envolvido. Então tem a abertura, né? O último dia, né? E os jogos que o Japão está envolvido com a transmissão dessas imagens em 8K. Então a gente vai fazer uma espécie de making off, e é muito engraçado porque a gente pode filmar tudo, mas a gente não pode filmar as imagens, porque as imagens pertencem à FIFA. A gente vai ver um making off mostrando as pessoas, o maquinário, mostrando como é que as pessoas estão trabalhando naquilo, etc. Mas nós não podemos mostrar a imagem porque as imagens pertencem à FIFA. Aqui, então, o primeiro Cinegrid, voltando ao assunto do Cinegrid, o primeiro Cinegrid aconteceu em 2011, ele aconteceu durante o GLIF, imagino que alguns de vocês devem ter estado no GLIF, no Rio de Janeiro, e a gente teve um dia de Cinegrid no Rio, no MAN, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, quando a gente fez aquela primeira transmissão. O próximo Cinegrid vai acontecer agora na Biblioteca Brasiliana, na USP, que é um lugar onde a gente vai ter uma conexão adequada. A gente, toda vez que faz um evento desses, a gente comenta que a gente tem que montar o circo. E montar o circo, às vezes, custa mais caro do que se a gente tivesse o local adequado para poder fazer esse tipo de experimento, né? Significa que a gente tem que alugar os projetores, pagar o seguro dos projetores, ter uma tela adequada, conseguir fazer um espaço adequado, colocar uma sonorização adequada, conseguir ter ali toda a possibilidade de conexão para que essa conexão chegue do outro lado do mundo adequadamente, onde eles têm todos esses laboratórios montados, sem precisar montar o circo como nós temos que fazer aqui. Então, agora na Brasiliana,
Nós temos já uma conexão, né? Uma conexão que é adequada, temos um espaço adequado, vamos ter que levar só uma parte do circo, que são os projetores, que o Sinusp tem uma parcela, então a gente vai conseguir ter condições um pouco melhores para poder fazer esse tipo de evento. Esse evento vai acontecer no dia 25 e 27, juntamente com o 25º aniversário da Rede ANSP, né, da segunda à quarta-feira, e 28 e 29 acontece, portanto, o Cinegrid. Então a gente vai ter convidados, né, dos interessados em cinema, imagem, movimento e rede, que possam participar do evento durante a semana toda. Ali a gente espera, então, portanto, compartilhar essa infraestrutura e compartilhando ali também, compartilhando também pessoas interessadas em apresentar seus trabalhos, em apresentar o desenvolvimento desenvolvimento tecnológico, etc. Ali a gente vai ter, então, o suporte do Cinegrid, da USP, Sinusp, Larker Brasiliana e da Rede ANSP. E temos o apoio do Mackenzie, da Unifesp, da RNP e empresas de tecnologia que, porventura, estejam interessadas em patrocinar, participar do evento de alguma forma. Como a gente percebe este evento? O que a gente imagina? Por que a gente acha que é importante fazer esse evento? Primeiro, é uma oportunidade de apresentação e desenvolvimento de pesquisa. Então, as pessoas podem apresentar suas pesquisas, podem apresentar o desenvolvimento tecnológico. Então, há um espaço adequado para isso. A gente também pretende fazer uma integração de grupos de pesquisa com a indústria audiovisual. Então, a gente tem uma separação, como o Lopes disse, que é uma separação que é em agências de pesquisa, e temos também essa divisão, muitas vezes, na relação de desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento de linguagem. E a gente percebe que isso cada vez está ficando mais difícil de manter essa convivência, vamos dizer, à distância, né? Enquanto nós tínhamos o cinema com uma tecnologia muito estável, muito simples, etc., nós não tínhamos ali um contato tão frequente com o desenvolvimento tecnológico da imagem em movimento. Então, portanto, a gente imagina que este é um momento em que a gente precisa construir uma comunidade um pouco mais próxima do que nós tínhamos antigamente. E aí a gente imagina também que com esse tipo de evento a gente pode ter o avanço da cadeia audiovisual, tecnologias audiovisuais contemporâneas, transmissão de filmes HD, políticas de arquivamentos, repositórios, etc. Políticas públicas tecnológicas que têm a ver com compressão, com processamento, com projeção, com transmissão. Isso é uma discussão que é uma discussão muito frequente na indústria audiovisual. Por exemplo, Hollywood é super fechada em termos de arquivamento, em termos de compressão, em termos de decisões e empacotamentos de filmes. E o Brasil, imagina, nesse diálogo, a gente não gostaria de ter uma indústria assim tão fechada e nem receber esse conteúdo da forma como nos foi entregue, vamos dizer, nos últimos 100 anos. Gostaríamos de manter um diálogo maior com a indústria europeia, asiática, etc., para poder pensar como é que esse desenvolvimento tecnológico vai andar. Ali, dentro dos nossos projetos, nós temos, então, o desenvolvimento do Fogo Player, o Ver Cinemas, que é um projeto do MINC, que é um projeto para políticas públicas de arquivamento de cinema, e os Cinemas Conectados, que é um projeto do MINC da RNP, para o qual, por exemplo, nós já desenvolvemos alguns metadados a respeito de um cinema futuramente 4K e 8K. A gente pensa também em como trabalhar com cinemas expandidos, o audiovisual que extrapola a sala de cinema, além das salas de cinema multiuso para para telemedicina, teleastronomia, observatórios conectados, planetários, etc. A gente gostaria também de ter um encontro de grupos de visualização. A gente percebe que os grupos de visualização avançada
eles, como trabalham especificamente para determinados produtos, eles ficam separados em determinadas universidades, lidando com visualização apenas daqueles produtos. Então, quem trabalha com óleo, trabalha com óleo. Quem trabalha com visualização de dados de governo, trabalha com visualização de dados para governo. E a gente não tem aí o encontro de laboratórios de visualização. A gente gostaria muito de promover esse encontro de laboratório. A gente gostaria também de trabalhar com cinema e arte contemporânea, sobre modos de expor e arquivar. A gente acha que os museus e as cinematecas eles estão vivendo um momento também muito particular, e que a gente gostaria de ali ter grupos que dialogam a respeito de arquivamentos e processamento de arquivamentos. A gente imagina que uma comunidade ligada à tecnologia de imagem muitas vezes pensa numa determinada tecnologia de imagem sem pensar na tecnologia de imagem para museus e para arquivamentos, etc. E a gente acha que o encontro dentro dessas comunidades seria muito interessante. E pensar sobre a imagem 8K e a estabilidade da imagem em movimento. Desde o início do nosso laboratório, se pergunta sobre, e depois do 8K, o que vai acontecer? Então, nós temos toda a história do cinema do século XX, os 24 quadros por segundo, que não era 24, o 16mm e o 35mm como a imagem em movimento que ficou estável durante 100 anos. E agora? A gente sai do HD vamos para 4K. A Globo, por exemplo, diz que sai diretamente do HD para o 8K, nem passa pelo 4K. Existe na indústria de cinema a ideia de que o 4K é o referente ao 35mm, enquanto que o 8K seria a imagem referente aos 70mm. E qual é o limite disso? O limite disso é tecnológico? O limite disso tem a ver com o nosso olho, né? O pessoal das ciências cognitivas sempre pensa que o limite é o que o olho pode ver, né? E aí a gente tem ali uma pesquisa sobre qual é o limite e qual vai ser a estabilidade dessa tecnologia. A gente vai avançar ou a gente vai sempre ir adiante de uma corrida, que é uma corrida também financeira, etc. Ou nós vamos estabilizar num determinado limite, que é o limite de olho e o etc. Por exemplo, o cinema... quando os nossos cinemas digitais foram no Brasil desenvolvidos, né, foram feitos, a gente tinha uma imagem inferior à imagem Full HD. E são cinemas aqui da Paulista, no sistema RAIN. É um sistema inferior ao Full HD. Hoje nós temos alguns cinemas que são Full HD e temos poucos cinemas ainda que são 4K. Né? E a gente espera que num futuro, né, bem próximo, quase todos os cinemas serão cinema 4K ou mais 4K. Né? Então a gente discute isso e gostaria de manter esse tipo de discussão. Acabou, né? Bom, isso aí são meus contatos. Se alguém fazer alguma pergunta. Muito bem. Perguntas? O Paulinho ali ficou nervoso quando você falou de que isso aí é útil em medicina. Porque ele cuida da rede aqui da faculdade. A rede aqui tem uns 10 mil pontos, mas o que dá 3/4 do trabalho dele é a telemedicina, não é? Fizemos uma transmissão ano passado de 4K. Fizeram? Voltou para cá. Doutor, eu vi. Tá? A gente tem as imagens. O pessoal fez uma apresentação lá no nosso laboratório da transmissão de vocês. E aí, achou que funcionou? A gente fez uma transmissão da UFPB para a UFRN, no laboratório da Petrobras, que é o espaço que a gente tem mais adequado para esse tipo de visualização. Eles têm 2 projetores excelentes, 4K. E foi muito interessante porque o pessoal da medicina que estava lá, eu não entendo nada, eles ficaram muito impressionados com a qualidade de imagem e com o detalhamento. Aquilo, inclusive, que o olho não via durante uma cirurgia, que foi uma cirurgia cardíaca nesse caso. Que o olho não via durante a cirurgia, era possível ser visto ali naquele momento. Eu comentei com você agora, quando você estava apresentando, e quando eu vi, era infinitamente de maior qualidade, até que a gente vê a olho nu. O Paulo Simeonato participou de uma maneira até meio terrível, né?
do primeiro sistema de vídeo que a gente colocou aqui, né? Médico, você se lembra, na sala de autópsias? A autópsia. Não só transmitir. O pessoal não sabia segurar as câmeras. Então a equipe dele, além de tudo, teve que segurar a câmera dentro do Não, esse é um problema que a gente quer desenvolver, assim, pensando, por exemplo, onde você tem que colocar a câmera em condições de cirurgia, por exemplo, né? O Cícero que está ali, trabalha na Unifesp, está desenvolvendo, tem um laboratório, está desenvolvendo esse tipo de metodologia. Então, primeiro, onde você posiciona a câmera e como é que você vê a partir daquele lugar que você vai posicionar, porque os cirurgiões odeiam que você esteja lá, que a câmera esteja lá e etc. Então é necessário desenvolver uma câmera que fique devidamente posicionada no lugar e cuja demonstração seja bem visível do outro lado. E é um tipo de experimento que faz super sentido num país com as dimensões continentais como a gente tem. Né? A questão da transmissão, imagina, você pode ter, tem questões de medicina pensando em primeira, como chama-se isso? Primeira... Segunda opinião, a primeira opinião, segunda opinião de medicina, etc. Então, essas são... Bom, pelo menos aquela primeira vez do Paulo, o paciente não reclamou, né? Não. Ainda tem esse problema, né? O problema do anonimato da cirurgia, dos direitos autorais da cirurgia e etc. Mas enfim, é bem interessante. Bom, muito bem. Alguma pergunta? Não? Boa tarde. Tem alguma previsão, existe num futuro imediato, longo, que isso vá parar nas nossas casas? O quê? Esse tipo de qualidade? Só comprar no Fast Shop. Não, mas via broadcast. Via broadcast tem. Vai ter? Vai, certamente vai. Não vai... A gente não está usando ainda Full HD. Não está. Vai depender da rede, mas por exemplo, em Nova York, você tem aquela rede chamada... Uma rede privada chamada... Diga... Uma coisa tão nome, tão assim... Fios. Que você tem 1 giga em casa. Né? As pessoas podem pagar para ter 1 giga em casa, é a primeira coisa. Outra questão que a gente percebe nessa linhagem do 4K, vamos dizer, legítimo, 4K a 4K, né? Compressão, descompressão, rede, etc., é que nós não temos ainda os players 4K no mercado. Né? Mas a transmissão do 4K, ela não vai a 3 GB, como é que ele vai apresentar isso? Então, você pode comprimir. Links de 10 GB em casa, é isso? Você pode comprimir, né? Vai comprimindo. Dá para comprimir e descomprimir com a imagem... É um pouco menos de 1 GB. Na verdade, você faz uma compressão JPEG, você reduz de 8 ou 9 GB, que é o que você precisa com o sinal completo, você reduz 10 vezes. Dá para você passar com 800 ou 900 MB. Isso aí dá. No início desse mês, eu sou da Ampere. No início desse mês a gente apoiou a transmissão do RUT. Foi com o pessoal lá de Rio Grande do Norte, o professor Ed, e eu percebi que ao longo do experimento ele ficava lá na faixa de 3,5 GB. Mas é porque nos experimentos a gente usa a imagem não comprimida para poder testar a rede mesmo. Né? Mas é possível comprimir e ela ter qualidade de imagem do outro lado. Eu aí posso dar uma dica sobre isso. Bom, em primeiro lugar, a gente, uma das funções aqui é identificar se esse daqui é o Jerônimo, que é o engenheiro de redes responsável pelos nossos links internacionais, pela parceira e tal. Bom saber. Xinga ele quando não pingar, a gente... Isso aqui é assim, o problema são dois. Primeiro que o mais divertido, quando você está fazendo uma transmissão experimental dessas, o pessoal está preocupado com a imagem e com a transmissão, não quer se preocupar com um trem no meio que codifica, que comprime, depois descomprime e tal. Então, o ideal é você trabalhar em tempo real, certo?
sem nenhum delay colocado pelo equipamento. Segundo, embora tenha melhorado muito, quando nós fizemos a transmissão em 2009, para ela, para o pessoal se referir ali durante o evento FIRE, ali no prédio da Fiesp, na Avenida Paulista, eu me lembro que entre a câmera, o projetor, não tinha câmera, era só projetor. Só projetor, né? Ah, não, tinha também por causa da videoconferência. Tinha uma câmera 4K, tinha um projetor 4K, e aí tinha o cluster, né? Que não estava comprimido não, era só para pegar a imagem do projetor, da câmera, né? Jogar na rede, pegar a imagem da rede e jogar no projetor. E tinha algumas toneladas de equipamento. Naquela época eram muitas toneladas. Depois de 5 anos, são menos toneladas. Não, agora é pequeno. Agora o projetor 8K é do tamanho daquele 4K. Né? Mas aquilo era 1 metro cúbico o projetor, né? E bem pesado. Então, fazer a compressão disso daí em tempo real, com boa qualidade, exige um monte de processador, né? Mas hoje é factível. Se você tiver o equipamento necessário, dá para fazer numa boa. É o que o pessoal quer fazer adiante. A ideia é que daqui a 10 anos seja igual que a telepresença da Cisco hoje. Ou seja, com um equipamentozinho, uma TV 4K, você possa transmitir. Mais perguntas? Mas assim, só terminando de responder, acho que uma outra questão que também se coloca é: para que você vai ter 4K ou 8K na sua casa? Porque a ideia é que se você tem tantos milhões de pixels, você tem que ter um mínimo de distância para poder ver esses pixels, né? Então a questão é: as pessoas vão usar que tipo de imagem naquele momento? Eu não sei, mas eu tenho uma TV Full HD em casa há anos e nunca vi um filme Full HD transmitido pela net, né? Transmite em HD, né? Não Full HD, mas tudo bem. A gente compra porque é Full HD. Porque é Full HD, tá bom. Tá bom. O Márcio. Márcio do ITA. Ele comentou uma coisa sobre videoconferências que vocês já fizeram. Como é que está a questão de interação? Ou isso não é para ser interativo? Não é para a gente daqui a pouco estar no RSA que eu fico em São José e participo aqui? Não, essa é a ideia. Quando nós fizemos, por exemplo, essa transmissão, houve uma videoconferência anterior em que o pessoal, a gente transmitia daqui para lá em 4K, eles transmitiam de lá para cá em HD, Full HD, né? E tinha o pessoal do Japão. Então, houve ali, por exemplo, uma espécie de um chat comentando a qualidade de imagem, comentando também a envergadura daquele evento naquele momento. Então, foi um chat, digamos, um pouco menos interativo do que ele poderia ser, né? Mas hoje em dia, você tem inúmeros shows, por exemplo, em que alguém está tocando de um lado e alguém está dançando do outro lado. E alguém está vendo no terceiro lugar, ou está vendo no lugar onde a pessoa está dançando aquilo que alguém está tocando, né? Você pode ter 2 orquestras tocando ao mesmo tempo e assistindo ao mesmo tempo, por exemplo. Esse é um tipo de evento que também acontece bastante hoje em dia. E essa imagem, melhorando, vai cada dia ficando um pouco mais fácil de se lidar. Mas é verdade que a gente, depois de uns quantos anos de videoconferência a gente tem? Desde, sei lá, eu já tenho alguns bons anos de videoconferência. A gente não evolui muito, né? Agora, eu acho, por exemplo, o Sage, que é esse aplicativo, essa plataforma do EVL, que você tem a imagem, essa imagem pode ficar no laptop das pessoas que estão assistindo, você transmite a sua imagem do seu laptop para a tela, para o portal, né? E ao mesmo tempo, pessoas em outros laboratórios trabalhando ao mesmo tempo. A nossa experiência tem sido muito interessante. A gente tem uma experiência com a NASA, e a gente faz uma videoconferência com eles, e eles mandam para a gente, por exemplo, as imagens de Marte. Porque uma das nossas perguntas é: a transmissão mais longínqua, mais remota que a gente tem hoje é a de Marte, que na verdade são pequenos fragmentos do planeta que chegam e são transformados no mosaico,
e a gente vê esse mosaico, né, como visualização. E as nossas perguntas para eles são: por que a imagem é tão importante? Por que esses dados de imagem? O que significa a visualização desses objetos, etc. Isso foi muito interessante, porque eles mandam a imagem, as pessoas fazem as perguntas a partir da... Eu achei que funciona bastante, com uma qualidade de imagem realmente muito boa. A gente não tem ainda uma rede muito boa no Mackenzie, mas quando as pessoas, por exemplo, uma que a gente fez na RNP, funcionou super bem, porque a qualidade de rede era melhor. Tá bom, é um elefante. Tipicamente ponto a ponto. Hã? Tipicamente ponto a ponto. Ponto a ponto. Mas você pode acrescentar pontos no site. Porque eu já participei de vídeo com 30 pontos. Tem, não, hoje em dia pode. Você pode ter muito mais pontos, etc. Hã? Com 4K Com 4K vai demorar um pouquinho ainda, né? Mas assim, se por exemplo todo mundo tiver, os 30 tiverem capacidade de receber uma imagem 4K e tiverem necessidade de ver uma imagem 4K, você pode mandar ela de um ponto para os outros pontos, né? E aí esses pontos comentarem, por exemplo, a imagem médica. Então um ponto manda essa imagem 4K de 1 para 30 e todos comentam. Eu acho que ainda não dá para dos 30 para cá. Não dá. Aí, só para a gente encerrar, que sobrou o tempo, quando a gente fez quando eles fizeram, eu estou falando, a gente estou roubando o trabalho deles, né? Quando eles fizeram aquela apresentação no FAIO em 2009, o que nós fizemos, e o que tem sido feito hoje, mais ou menos por padrão, em todas as experiências, é que você coloca 3 pontos, que sem compressão cabe no 10 GB. Eu, quando estava falando antes para ele de 9 GB, ser comprime da 9, a gente sempre pensa em 3 pontos que dá 9 GB, né? 3. Tá, então até aí está bem. Comprimindo, hoje em dia, você já poderia ter 30 pontos em vez de 3. Tá? Quer dizer, 30 pontos não, porque não é 30 pontos, 30 conexões, tá? Simultâneas. Se você tivesse 30 clusters, né, que dessem conta disso, né? E, enfim, então isso, conforme vai passando o tempo, aumentando a capacidade computacional, você vai melhorando. Agora com a Lenovo, agora o Marcos Salvador vai nos salvar. Sua doação que ele vai fazer com o Mackenzie, com o cluster aí, com o Cinegrip. Exatamente. Tá bom, muito bem. É o outro rapaz que saiu que cuida disso, né? Você não. Então, professora Jane, muito obrigado pela sua presença, muito bem.